Vou te mostrar 5 ações para você aproveitar muito dessa crise e se tornar uma pessoa financeiramente próspera daqui a um tempo. Conquistar sua liberdade financeira através de dividendos com ações. Só que dessa vez eu quero te mostrar de um jeito totalmente diferente, te ensinar muito mais do que você imagina, do que apenas um vídeo de top 5 ações, onde eu vou só te mostrar o ROI da empresa, o PL, você vai só aceitar que é e pronto, e vai ficar por isso mesmo. Não, na verdade aqui eu quero te mostrar um método de avaliação de um grande investidor, porque realmente você precisa dar atenção não para o Léo, porque o Léo não tem resultado ainda, o Léo não tem tempo ainda de ter resultado, né? Eu preciso te mostrar os resultados daqui 10, 20, 30 anos. Porque o resultado que eu tenho até agora, apesar dele ser muito bom, ele é no curto prazo. Então, para quem que você tem que olhar? Para grandes investidores, historicamente reconhecidos, investidores que bateram a média durante muito tempo e já estão consagrados como bons investidores. E hoje a gente vai falar sobre o Peter Lynch. Para quem não conhece o Peter Lynch, vai aí um minutinho dele falando que você vai ver que o QI do cara era muito elevado. Eu vou tentar falar um pouco sobre as coisas que eu usei ao longo dos anos, quando eu ainda era um amador, quando eu gerenciava o fundo Magellan, e ainda uso hoje. Eu acho que elas fazem sentido para os investidores. E, francamente, acho uma tragédia nos Estados Unidos que o pequeno investidor tenha sido convencido pelos meios de comunicação, pela mídia impressa, pelo rádio, pela televisão de que ele não tem chance. As grandes instituições, com todos os seus computadores, diplomas e dinheiro, têm todas as vantagens. E isso simplesmente não é verdade. E quando as pessoas estão convencidas disso, elas agem de acordo. Compram ações por uma semana, compram opções, compram o fundo do Chile essa semana, e na próxima semana é o fundo da Argentina, e acabam obtendo os resultados proporcionais a esse tipo de investimento. Isso é muito preocupante. O fato de que as instituições dominam o mercado hoje é positivo para os pequenos investidores. Essas instituições pressionam as ações para níveis incomuns, tanto em baixa quanto em alta. Para alguém que pode sentar e ter sua própria opinião, sabendo algo sobre uma indústria, isso é um ponto positivo. É isso que eu quero discutir. A coisa mais importante no mercado de ações é saber o que você possui. Fico surpreso com quantas pessoas têm ações e não sabem por quê. Se você perguntá-las, a resposta geralmente é que o preço está subindo. E só. E por que você deveria escutar esse cara? Preste atenção, esse aqui foi o fundo que ele geriu. Ele geriu o fundo desde 1977 até 1990, o fundo chamado Magellan. E ele conseguiu uma rentabilidade durante esses 13 anos de 2.700%. Enquanto o SP500, preste atenção no que eu tô falando, hein? Enquanto o SP500, que é aquele índice que eu falo pra você, é difícil demais de bater, poucas pessoas batem, meu Deus do céu, você investindo apenas no índice já vai ser muito bem remunerado. Pois é, o SP500 rendeu 220% e o fundo que o Peter Lynch geria rendeu 270%. Isso equivale a 29,2% por ano. Sabe o maior investidor de todos os tempos? Isso mesmo, se você não conhece, você sabe agora. Warren Buffett. O Warren Buffett, ele é o maior investidor de todos os tempos porque ele conseguiu uma rentabilidade já durante muito tempo, uns 70 anos, e a rentabilidade média de 19,3%, 20% ali, muda um pouquinho de acordo com os anos, com as rentabilidades que ele vai tendo posteriormente. Mas imagina, esse cara aqui, ele foi o único cara que geriu um fundo que conseguiu bater o Warren Buffett durante esses 13 anos. Léo, depois, o que aconteceu? Depois ele aposentou, começou a escrever livro pra gente, para que a gente possa aplicar aquilo que ele aprendeu, e é um cara assim que, na minha opinião, um dos melhores investidores de todos os tempos, principalmente não só pelo resultado que ele teve, mas por tudo aquilo que ele consegue passar adiante. Assim como ele, eu falo do Howard Marks também, são investidores que eles conseguem passar muito para frente. De nada adianta eu ter uma rentabilidade absurda se eu não sei ensinar você a ter também. E o Peter Lynch foi um cara aí que apostou muito na didática, então ele conseguiu passar muito adiante. Inclusive, durante esse período aí dos 13 anos, ele colocou dinheiro em algumas empresas cíclicos, que a gente vai falar também, como General Electric, Volvo, enfim, outras empresas. Outro fato que eu quero citar para vocês, esse aqui é o fundo Magellan, que o Peter Lynch geriu. Inclusive, você consegue ver que aqui foi quando ele assumiu, em 1977. Daqui para lá, o fundo presenciou pouca queda, mas mesmo assim, presenciou quedas. Ou seja, esse cara
teve uma rentabilidade absurda, passou por crises, presenciou quedas e mesmo assim conseguiu entregar uma rentabilidade absurda para o seu fundo. O que a gente pode aprender e como que, Léo, você vai usar isso para poder me mostrar as 5 melhores empresas no momento atual, nesse período de crise, para você aproveitar das oportunidades? Bom, eu vou apoiar esse vídeo neste livro do Peter Lynch e lá no capítulo 12, na página 219, ele fala sobre como você consegue fazer uma compra maravilhosa. Inclusive ele cita que nem sempre comprar uma boa empresa significa fazer uma boa compra, mas comprar uma boa empresa a bons preços significa uma boa compra. Inclusive ele vai além, ele fala que você às vezes pode comprar empresas ruins, mas se for a bom preço, às vezes faz mais sentido que você comprar empresas boas a preços ruins, mas ele é totalmente a favor de você não comprar empresa ruim, tá? Só compra empresa boa. Inclusive ele fez um estudo sobre isso, depois a gente pode falar em outro vídeo. E lá na página 225, ele cita o seguinte: quando até mesmo os analistas estão entediados, é hora de começar a comprar. Ou seja, você tem que começar a olhar e não ser manipulado, como eu deixei ali dentro do trechinho que o Peter Lynch falou, não ser manipulado por mídia. Normalmente, quando a mídia começa a falar mal, quando a mídia não tá nem aí, é nesse momento que você tem que fazer as suas compras. E quando a mídia começa a falar, é a ação do ano, é nesse momento que você tem que se preocupar. E é justamente nesse capítulo que ele fala um pouco sobre o indicador que ele criou e deixou pra gente. Por exemplo, o Décio Bazin ensinou um tipo de preço teto, o Joel Greenblatt ensinou outro, o Graham ensinou outro. Tem vários tipos de indicadores, vários preços de valuation. Inclusive, eu quero ter o prazer e a honra de te ensinar tudo isso. Para você que quer aprender como analisar a empresa, como analisar fundo imobiliário, como escolher as melhores ações para sua carteira, como que você vai conseguir manter isso no longo prazo e melhorando sua carteira, fazendo rebalanceamento, aqui eu vou te mostrar as 5 melhores empresas, na minha opinião, para você comprar hoje, para você montar uma carteira hoje no momento de crise. Mas lógico, você precisa rebalancear essa carteira. Daqui 2 anos, você precisa saber olhar para essas ações e ver se elas ainda estão boas, se tem outras melhores. Você tem que aprender a analisar os ativos. E se você quiser aprender não só do Peter Lynch, porque aqui eu tô te mostrando um pouquinho, né, uns 2%, 3% do que o Peter Lynch ensina. Se você quiser aprender tudo isso comigo, no dia 30 de junho eu vou abrir as turmas da mentoria. Tem 1 ano que eu não abri a turma da mentoria, porque eu passei esse ano inteiro planejando a nova turma, regravando aulas. Eu tô regravando aulas, cara, já tem praticamente aí 6 meses, vai ter aula boa pra caramba, assim, nível universitário, de verdade. Se você quiser realmente aprender e sair do básico, se você quer realmente sair lá da aguinha na canela e realmente entrar num curso que te ensina tudo, numa mentoria de verdade, a maior escola do Brasil de investimentos, dia 30 vou abrir as vagas. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá assistindo aqui que já tá decidindo entrar, porque tem muita mensagem que chega no Instagram falando, abre logo essa turma. Mas eu sei que também tem gente aí que não sabe ainda, não conhece muito bem como que eu ensino, se eu tenho didática, se não tem. E aí eu quero te convidar para um evento que eu vou fazer nos dias 24, 25 e 26, totalmente gratuito, você não vai ter que pagar nada. Na verdade, a única coisa que você vai ter que gastar para participar dessa aula é uns R$2 de pipoca e mais uma Coca 2 litros pra você ir tomando ali e assistindo a aula, que eu tenho certeza que eu vou te ensinar muito mais do que curso pago nessas aulas gratuitas. Lá eu vou te ensinar como que você vai montar um plano de aposentadoria para você dobrar sua renda mensal. Se você ganha 3 mil, vou te ensinar a ganhar 3 mil de dividendos também. Se você ganha 5, vou te ensinar a ganhar 5 mil reais de dividendo também. Depois vou te ensinar sobre outros métodos de valuation, porque aqui agora você vai aprender um tipo de valuation, que é o do Peter Lynch, mas lá eu vou te ensinar vários outros e no final eu vou te ensinar como que você vai manter a sua carteira sempre ganhando a inflação e batendo a média. Não vacila. Se inscreve aqui por esse QR Code, link na descrição para você que ainda não tem certeza se você quer entrar na mentoria. Essas aulas serão decisivas para você. E para você que quer entrar na mentoria, assiste as aulas, sabe por quê? Você vai ter certeza que você vai fazer a melhor escolha da sua vida. Então vamos lá. Para montar essa carteira hipotética de 5 ações, eu não posso ignorar que estamos vivendo no Brasil. Então eu quero escolher ações que são do setor perene ou que pelo menos entregam lucros recorrentes. Então anota aí para você nunca errar nisso, tá? Porque isso é básico do básico. Toda vez que você vai comprar uma ação, você tem que saber se ela tá dando lucro. Principalmente você que tá começando, não fica querendo investir em empresa que tá em prejuízo, porque você acha que daqui uns 2, 3 anos ela vai reverter e vai fazer um turnaround e você ganhar dinheiro demais. Não, investe em empresa que dá lucro recorrente, que não é um lucro que veio só esse ano, mas que é um lucro que vem crescendo vários e vários anos consecutivos. Em empresas maduras que já estão no mercado há muito tempo, você já conhece elas há mais de 5 anos, 10 anos, há mais de 5 anos elas pagam dividendos. E quarto ponto, empresas que pagam dividendos realmente para te prover um fluxo de caixa, pelo menos uns 6%. Então, seguindo esses 4 passos assim, que são, né, na verdade, o básico do básico, que se você não olha isso, na verdade não faz nem sentido você investir, que você não tá sabendo de nada, a gente vai aplicar o famoso
PEG Ratio do Peter Lynch. O que significa esse PEG Ratio? E aí eu quero te dar de presente essa planilha aqui, onde eu te ensino o que é o PEG Ratio e já deixei uma planilha automática aqui para você conseguir utilizar e calcular isso dentro das ações que você já tem dentro da sua carteira, ou você que ainda nunca investiu, você conseguir calcular o PEG Ratio das ações que você está querendo investir, beleza? Como que funciona o PEG Ratio? Que foi uma fórmula que o Peter Lynch criou. Você consegue ver, inclusive, lá no capítulo 12, que começa na página 219, beleza? Deste livro aqui. Inclusive, o Peter Lynch tem um outro livro muito bom também, que eu vou deixar aqui na tela, caso você queira adquirir esse livro aí para honrar o Peter Lynch. Realmente, o Peter Lynch é genial. Como que funciona a fórmula do PEG Ratio? A fórmula do PEG Ratio é PL, que é o preço sobre lucro, dividido pelo crescimento esperado dessa ação. E como que a gente calcula o crescimento esperado? O crescimento esperado é 1 menos o payout que essa empresa paga, vezes o retorno sobre o equity dela. Por quê? Porque o crescimento esperado é literalmente o lucro que eu tenho, eu ganhei um lucro, a empresa ganhou um lucro. Parte desse lucro eu vou distribuir para os acionistas, que é o payout. Então eu tenho que tirar esse payout, porque se está sendo distribuído, eu não vou conseguir crescer com aquele dinheiro não vai ser mais meu, estou distribuindo para os acionistas, né? Não vai ser mais meu. O dinheiro que ficou dentro da empresa, ele é investido no negócio da empresa. E o negócio da empresa tem um retorno. Como que é medida esse retorno? Retorno on equity, o ROI da empresa, ou seja, aquele dinheiro do lucro que ficou na empresa vai ser investido no modelo dela e vai retornar para você o que é esperado ali pelo ROI, e a gente tem então um crescimento esperado dessa empresa. Olha só para você entender aqui como que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a primeira ação que eu escolhi, que para mim não faz sentido você não ter essa ação na sua carteira, principalmente nos momentos atuais, não tem como eu te recomendar, não posso te recomendar, não é recomendação de compra. Aqui eu tô te falando que eu faço com a minha carteira o que eu gostaria que o meu filho fizesse, né? O que eu gostaria que o meu filho fizesse. Mas enfim, você tem que saber tomar suas decisões sozinho. Então, qual que é o payout médio aqui da nossa primeira ação escolhida nessa carteira hipotética? Banco do Brasil. O Banco do Brasil está com payout médio de 40%. Então, ele está distribuindo do lucro que ele recebe, que ele produz, ou seja, produziu R$100 de lucro. R$40 ele vai pagar para os acionistas, R$60 vai ficar dentro do Banco do Brasil. E esses R$60 dentro do Banco do Brasil vai ser investido nele mesmo, porque se não é distribuído é investido nele mesmo. E aí o ROI médio do Brasil está de 16%. Ou seja, esses R$60 vai render 16%. Então, quanto de crescimento isso significa? A gente consegue, então, aplicando essa forma do crescimento esperado, que o crescimento esperado do Banco do Brasil, seguindo essa métrica de payout, esse ROI médio, 9,60% ao ano. Então, teoricamente, o lucro do Banco do Brasil vai crescer de 9,6% ao ano. Esse é o esperado pelo Peter Lynch, tá? Esperado. Quer dizer que vai acontecer? Não, é o esperado. A gente não tem certeza de nada, né? A única certeza que a gente tem é o quê? Jesus Cristo vai voltar em algum momento nessa vida nossa. Se Deus quiser que venha na nossa geração, né? Mas se não for também, a gente não vai conseguir ver a trombeta tocando, mas nós vamos ter certeza que ele volta. Beleza. E agora que a gente já tem um crescimento esperado, a gente pode calcular o PEG Ratio, que é o indicador do Peter Lynch, que é justamente o PL dividido pelo crescimento. A gente já tem um crescimento. Qual que é o PL atual do Banco do Brasil? 5,64. E eu tenho o PL, eu calculo aqui o PEG Ratio. Inclusive aqui tem dois PEG Ratio, né? Esse aqui é o que eu gosto de ensinar para os alunos, como a gente aplicar aqui no Brasil. Isso aqui, por isso que eu falo para você, não basta você aprender como que o Peter Lynch faz as coisas dele. Você tem que pegar o que o Peter Lynch faz, trazer isso pro Brasil. Você tá morando onde? Tem que trazer isso pro Brasil. Isso aqui é como eu ensino dentro da mentoria, tá? Inclusive aqui eu vou te explicar também como que funciona, só pra você ter ideia de como que funciona lá dentro da mentoria. Então olha só, como que a gente interpreta? Porque aqui agora você já sabe qual é o PEG Ratio do Banco do Brasil, mas como que a gente interpreta isso? Como que o Peter Lynch interpretava isso? O resultado da fórmula tem que ser menor do que 1. Ou seja, o PL tem que ser menor do que o crescimento esperado. Ou seja, preste atenção. Quando esse resultado aqui é 58,75%, o que isso significa dizer? Se eu tirar o percentual aqui, você consegue facilmente entender, ó. Se eu colocar aqui em números. Esse número aqui, ó, ele é bem menor do que 1, né? Bem menor do que 1, 0,59. Então, 59% é a mesma coisa de 0,59. Aqui eu tirei algumas casas decimais só para ficar fácil de entender. Ou seja, o PL, ele tem que ser menor do que o crescimento esperado. Se o PL fosse de 9,6, olha lá, o PEG Ratio seria de 1. Ou seja, aqui não faria sentido para o Peter Lynch comprar. Mas como o PL do Banco do Brasil no momento está de 5,54, quando o PEG Ratio está abaixo de 1, significa que tem desconto. É só ter desconto que eu compro?
Não, porque senão você vai fazer aí uma lista de ações, vai calcular o PEG Ratio de todas as ações, você vai ver ação muito ruim, descontada. Por que tá descontado? Porque é ruim. Coisa ruim não vale nada, tem que ter desconto, não é verdade? Então, o PEG Ratio, ele não pode ser usado assim de maneira cega. Por isso que eu tô usando aqui 5 empresas que eu escolhi a dedo e que já fiz o trabalho de casa, já fiz a tarefa de casa, já analisei o relatório das empresas, já fiz dividendo yield projetivo, já fiz um monte de coisa. Inclusive, você consegue encontrar todos os vídeos dessas empresas que eu vou citar aqui no canal. É só você clicar aqui no canal aqui, abre lá a aba de vídeos e vai procurando, vai rodando lá e vai procurando. Você vai ver que eu já li aqui o relatório do Banco do Brasil. E você consegue entender que o Banco do Brasil é uma boa empresa. Inclusive, vamos para uma conclusão que o próprio Peter Lynch falou, porque eu não quero que você apoie naquilo que eu estou falando, mas vamos nos apoiar aqui, pelo menos exclusivamente desse vídeo, em tudo que o Peter Lynch falou. Olha só o que ele disse. O Lynch fez um estudo que determinava o market time, ou seja, o momento da compra. Se o investidor aplicasse $1.000 por ano no dia da maior alta do ano, durante 30 anos, ou seja, de 1965 a 1995, esse investidor teria um retorno composto de 10,6% durante esse período. Já o investidor B investiu $1.000 no dia mais baixo do ano durante o mesmo intervalo de tempo, ou seja, um aportou quando estava mais caro, o outro aportou quando estava mais barato, $1.000 por ano, beleza? Durante o mesmo período. E o cara que aportou no momento que estava mais baixo teve um retorno composto de 11,7%, ou seja, maior do que o cara que comprou mais caro, concorda comigo? Só que, perceba, o investidor A perdeu apenas 1,1% de seus retornos e com esse estudo, Peter Lynch concluiu que as tentativas de previsão de flutuação do curto prazo não vale o esforço. Se a empresa se mantiver forte, ela vai ganhar mais e as ações vão continuar se valorizando. O que o Peter Lynch quis dizer com isso? Cara, escolha ações fortes, escolha ações perenes, escolha ações que não vão falecer na próxima crise, escolha ações que tem peito à prova de bala, que chega lá a inflação de 10%, tal, e ela aguenta. O Banco do Brasil é uma empresa dessa. O primeiro CNPJ que existe aí no Brasil praticamente, mais de 200 anos, já passou por hiperinflação, desde lá, entregando lucro. Ou seja, esse PEG Ratio descontado é realmente por conta de desconto irracional. Lógico, tem seus riscos, com certeza, mas é um desconto realmente irracional. Já vou explicar esse lado aqui, que é o que eu uso e que eu falo para os alunos também usarem, tá? Qual que seria a segunda empresa então? Se a primeira é o Banco do Brasil, a gente sai expôs num setor muito forte brasileiro, que é o banco. O segundo setor muito forte brasileiro é seguros. Inclusive, saiu um vídeo ontem falando sobre BB Seguridade, mostrando o quanto ela está em oportunidade no momento. Inclusive, o próprio Peter Lynch também vai mostrar que ela está em oportunidade. Dentre essas ações aqui que eu estou analisando, e a gente calculou o PEG Ratio, perceba, a que está mais descontada é justamente essa segunda ação, a famosa BBSE, ou seja, uma ação de seguros. Primeiro setor, banco. Segundo setor, seguro. Seguro eu justifiquei para você o porquê que ele é tão forte e ele é praticamente um setor obrigatório para sua carteira se você está montando uma carteira previdenciária. Que eu acredito que é o objetivo da maior parte das pessoas que assistem esses vídeos que eu gravo, né? Você quer investir o seu dinheiro que você está trabalhando, aí você quer pegar o seu dinheiro e investir para você conquistar uma renda passiva, para você diminuir a sua carga de trabalho, pelo menos tornar o trabalho optativo. Não estou falando que você vai parar de trabalhar, mas pelo menos tornar o trabalho optativo, para que você possa prover mais luxo, mais conforto, inclusive comprar mais carne para churrasco, né, para sua família. Tem gente que tem esse sonho. Eu quero comprar o café que eu quiser. Você acha que eu vou conseguir isso com que jeito? Tem que me aposentar, eu tenho que fazer alguma coisa, girar dinheiro pra mim. E o investimento, apesar do pessoal tentar atrapalhar a gente com mais e mais imposto, ainda é a melhor forma de se aposentar. Então vamos lá, BB Seguridade, payout médio 80%, perceba, muito mais payout do que o Banco do Brasil, o dobro. ROI médio 73%, olha, perceba, o crescimento é 1 menos payout. Então, quanto maior o payout, a tendência é que o crescimento seja menor. Concorda comigo? Preste atenção. Se o Banco do Brasil recebe R$100 e o payout é 40, ele distribui 40 e fica com R$60. Esses R$60 investidos nele, com o ROI que ele tem, justifica o crescimento. A BB Seguridade, ela recebe os R$100 também, só que ela distribui 80, fica só R$20 aqui. O Banco do Brasil, enquanto ele tem R$60 para investir nele mesmo, a BB Seguridade tem só 20. O que você pensa então? Pô, talvez o crescimento esperado da BB Seguridade é bem menor. Só que o ROI da BB Seguridade é muito maior, 73% de ROI na média, porque os últimos foi 89, 82, na média 73%. Aí o crescimento esperado fica gigantesco, fica de 14,60, apesar do payout ser de 80%. Olha só para você ver quanto seria o crescimento esperado de BB Seguridade se o payout fosse de 40% igual o Banco do Brasil. Olha lá o crescimento esperado, 43%, porque o ROI é muito alto. E é justamente porque o ROI é muito alto que o payout médio é muito alto também. A empresa escolhe distribuir muito porque ela faz muito dinheiro, então ela adquire essa característica de pagar muito dividendo para os acionistas. E perceba, a gente aqui não tá nem falando de dividendo yield, não estamos falando
falando de dividendo yield, não falando de nada de outros indicativos. Eu tô olhando só payout, ROI e o PEG ratio. E o PL, né? Para calcular o PEG ratio. Então, perceba, não é a análise final, mas isso aqui já mostra quais são as empresas que você tem que prestar atenção. E olha lá, crescimento esperado de 14,6, o PL de 8,15. Então, olhando esses dois números, você já sabe que o Peter Lynch ia falar assim, desconto, hein? Calculando o PEG ratio, 0,56, ou seja, menor do que 1, também estaria descontado, configuraria uma oportunidade segundo o método do Peter Lynch. Beleza, Léo, você já montou a carteira com banco, com seguro, qual que é a próxima? Se você me segue há mais tempo, provavelmente você já tá pensando nesse setor aí, né? Ai, tenho certeza. O pessoal faz um monte de figurinha comigo, dentro da última turma ali da MGD, da MGD5 também, a penúltima turma, fazendo figurinha minha por conta desse setor que eu gosto pra caramba, que é o setor de energia elétrica. Então tá aí, ó, uma elétrica pra gente. E na minha opinião, gosto pessoal, gosto muito da transmissão de energia elétrica, mas as transmissoras no momento estão realmente mais carinhas. E a CEMIG seria a empresa do setor elétrico que, na minha opinião, hoje está em maior desconto. Inclusive, semana que vem vai sair um vídeo onde eu vou pegar todas as elétricas e a gente vai fazer o estudo de todas as elétricas, porque tem uma outra elétrica que tá me chamando a atenção, hein? E talvez esteja barato, pode ser que entre na carteira também. Semana que vem tem um rumo a 100k, você vai saber onde eu vou investir o meu dinheiro, né? CEMIG 4, como que funciona? Payout médio 65%, ROI médio 21%, então crescimento esperado de 7,35%. PL atual de 4,29%, PEG rating de 0,58%. Perceba, BB Seguridade, quanto mais baixo, mais descontado, né? Então BB Seguridade mais descontada, depois vem CEMIG, depois vem BBAS. Então aqui a gente já montou nossa carteira e essa carteira já tá forte, Se eu fosse montar uma carteira aqui com 5 ações, teria 20% em cada ação, por exemplo, pô, eu teria 20% aqui, 20% aqui, 20% aqui, já tô com a carteira aqui forte, e setores fortes, já tô com a carteira forte. Próximas ações, pausa o vídeo, aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir os comentários e vai tentar acertar quais são essas duas ações, porque eu quero ver se vocês realmente acompanham o canal ou não. Se acompanha, talvez já tenha uma ideia de quais são aquelas ações ali. Se não acompanha, se você é novo aqui, aí além do comentário, você vai ter que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, pra me dar a possibilidade de te ensinar. Eu só quero a possibilidade de te ensinar, beleza? A próxima empresa é uma empresa de commodity, Petrobras. Nossa, Léo, mas aí tem risco político ali que pode mexer na Petrobras. Meu Deus do céu, Léo, essa empresa tem mais de 50% da União, já foi envolvida em escândalo, por que você vai colocar ela aí? Pois é, Petrobras realmente tem esse risco inerente governamental nela, mas aos preços que está, meu amigo, faz sentido você investir nela. Sabe o que o Rockefeller já falou? A empresa mais lucrativa do mundo é uma empresa de petróleo bem gerida. E a segunda empresa mais lucrativa do mundo é uma empresa de petróleo mal gerida. Será que empresa de petróleo realmente dá dinheiro? Cara, realmente dá muito dinheiro. E a Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo do planeta, não é do Brasil, é do planeta. Esses dias eu mostrei aqui no YouTube que apenas uma plataforma da Petrobras extrai mais barris de petróleo por dia do que praticamente todas as outras empresas de petróleo do Brasil multiplicado por 2. É gigantesco, cara. É absurdo. E uma empresa desse tamanho descontada merece a sua atenção. Inclusive, eu quero citar mais uma parte aqui do livro do Peter Lynch. Por quê? Porque ele fala de empresas de commodity. Dentro do fundo dele, do Magela, ele colocou algumas empresas cíclicas. E ele tem um capítulo específico sobre empresas cíclicas. Lá no capítulo 15, as empresas cíclicas, o mundo dá voltas. E aí, eu quero deixar aqui pra você uma citação que ele fala nesse capítulo, na página 263, vou deixar uma fotinha, vou pedir pro editor deixar uma fotinha aí também. Olha o que ele falou. Isso aqui levando em consideração empresas de commodity, tá? Empresas de commodity. A não ser que você tenha um costume de vender a descoberto, coisa que você não vai fazer aqui, tá? Nunca vou te ensinar a vender descoberto, isso é uma estratégia de muito risco, opção, não faz sentido, isso é trade. A não ser que você costume, então, vender a descoberto, ou seja, um poeta em busca de uma esposa rica. Nunca vale a pena ser pessimista. Ou seja, dentro das empresas de commodity, em geral, você vai ver as empresas de commodities mais caras quando o commodity tá barato. Sabe por quê? Preste atenção. Isso aqui é meio complexo de entender, presta atenção. A empresa de commodity, ela depende do commodity para poder ter lucro. Então, se a Petrobras, tá tudo certo que a Petrobras, ela produzia 100 mil barril de petróleo, ela tá melhorando, agora ela produz 110 mil, ela tem um custo antes de 10 dólares, agora ela tem um custo de 9, ou seja, ela diminuiu o custo, aumentou a produção, ou seja, tá tudo certo, a empresa tá evoluindo bem. Só que o barril de petróleo antes custava 300 dólares e agora começou a custar 30 dólares.
dólares. Usando números ridículos aqui para você entender. Perceba, o lucro dela antes, ela vendia um barril de petróleo, ela escavava um barril de petróleo, vendia 300 dólares e tinha um custo de 10. Imagina, era um lucro de 290 dólares por barril de petróleo. Agora, mesmo ela produzindo mais e gastando menos, ela vende só por 30. E aí o gasto, apesar de ser menor, agora de 9 reais, ou seja, diminuiu o custo em 10%, mesmo assim o lucro foi de 21 dólares. Antes era 270, 290 dólares, ou seja, 10 vezes a mais. Conclusão, empresas de commodity depende muito do commodity. E o preço sobre lucro de uma empresa leva em consideração o preço que ela tá agora sobre o lucro que ela oferece, certo? Então, se uma empresa de commodity tem muito lucro porque o commodity tá alto e o commodity cai, o que acontece com o PL da empresa? Se o lucro cai, lembra, P sobre L. Se o lucro cai, o PL sobe. Ou seja, quando você olha para empresas de commodity e vê o PL mais alto, normalmente, se a empresa não está mal, se a empresa não vacilou, não errou com alguma coisa, o fundamento não mudou, é porque o petróleo, no caso da commodity, no caso da Petrobras, a commodity vai estar barata. Ou seja, o que eu tô querendo chegar aqui na conclusão? Petrobras, analisei junto com vocês, está aumentando produção, melhorando qualidade e diminuindo o custo. Lemos isso no último relatório. Ou seja, tá tudo certo com a empresa, mas o PL subiu. O desconto aqui, quando a gente for olhar aqui o PEG Rate, você vai ver que é menor do que as outras. Mas o PL está alto por conta do... Isso aí, do commodity. Por isso que o Peter Lynch fala assim, preste atenção com as empresas de commodity. As cíclicas normalmente vão parecer mais caras do que elas realmente são. As empresas de commodities, elas vão parecer mais caras do que elas realmente são no momento em que, teoricamente, você deveria comprá-las. Então, quando você vê o commodity muito valorizado, o PL vai cair das commodities. Por quê? Porque o lucro está muito alto. Só que o lucro está muito alto por quê? Por causa da empresa ou por causa do commodity? Por causa do commodity. Aí você compra lá quando o PL está baixinho. Aí o commodity cai e você vê a sua ação despencando. Ou seja, dentro do commodity, nossa, só esse ensinamento aqui, paguei muito mais do que R$2.000 e eu aprendi isso com o tempo, não foi nenhum cara que falou isso pra mim. Só isso aí já merece o like, dá o like no vídeo aí. Ou seja, vamos olhar aqui então agora para os indicadores da Petro? Olha lá, payout médio. E aqui eu peguei o payout através da política de dividendos dela, que ela paga 45% do fluxo de caixa livre, que é diferente realmente do payout, literalmente indicador payout. Por quê? Porque o payout ela leva em consideração o lucro líquido, quanto que eu distribuí em consideração o lucro líquido. Só que aí vai ficar muito, mas muito alterado aqui na Petrobras, porque ela fez umas distribuições muito maiores, extraordinárias nos últimos anos. Ou seja, eu vou usar aqui os 45% de payout mesmo, beleza? O ROI médio da Petrobras está na casa dos 20%, logo o crescimento esperado está de 11% e o PL atual está de 8,44%. Lembra lá da explicação que eu te mostrei, junto aqui com o livro do Peter Lynch, falando para você prestar atenção nas empresas de commodities. Olha bem o PL das empresas de commodities, beleza? Dito isso, o PEG Ratio está de 0,77, que é menor do que 1, ou seja, está descontado segundo o Peter Lynch. Está menos descontado do que Banco do Brasil? Tá menos, né? Está maior aqui do que o do Banco do Brasil, então ela está menos descontada. Mas ainda assim, é um desconto, está abaixo de 1. Já vou te ensinar a analisar aqui, referente a esses percentuais, para você ter uma ideia do que é esse desconto real. Então aqui entraria mais 20% da carteira em Petrobras. E por último, outra empresa de commodity, Vale 3. A Vale também é uma das maiores mineradoras do planeta. O Brasil em específico, ele foi muito abençoado por Papai do Céu, né? As minas aqui que a Vale explora, ela tem o minério muito próximo da terra. Ou seja, custo por extração é muito barato. Então a Vale, ela ganha muita competitividade por conta disso. O minério é de boa qualidade e é de barata extração. Ou seja, muito ROI, muito resultado. Ela tem um payout de 60%. E aí lembra de novo, é uma empresa de commodity também. Mesma reflexão que a gente fez em Petrobras, tem que fazer aqui em Vale. E aí tem um ROI médio de 25%, um crescimento esperado de 10%. O PL atual de 7,63, ou seja, um PEG Rate de 0,76. Tá inclusive ali mais baratinha do que a Petro, né? Tem muita gente que olha e pensa que a Petro tá mais barata do que a Vale, e a Vale tá aí batendo com a Petro, tá? Os duas estão baratas iguais. E aí também entraria ali com 20% da carteira, beleza? Antes de te ensinar a parte aqui do PEG Rate, que eu mostro dentro da mentoria, que é um jeito melhor, na minha opinião, é mais visual para você acompanhar esses dados, eu quero te ensinar a baixar essa planilha. Vou até colocar aqui, ó, modelo, método de valuation, 2 pontos, ó, PEG Rate, para você conseguir fazer as suas análises. Ah, eu quero mais uma aqui. Então é só você pegar lá e colocar aqui que você vai, a planilha tá toda automática, já tá todas as fórmulas aqui, tá? Então você não precisa se preocupar. Como que você vai fazer? Você vai clicar no link da descrição aí
para se inscrever no nosso evento, dia 24, 25, 26. E embaixo vai ter um outro link chamado planilha. Vai estar lá, planilha. Você clica lá no link, vai abrir essa tela aqui para você. E aí, para você conseguir editar, você precisa clicar em arquivo e depois fazer uma cópia. Aí você faz a cópia aqui e depois que fizer a cópia você consegue editar, beleza? Então vamos lá, pra gente finalizar o vídeo. O que significa aqui essa parte do PEG Rating alterado aqui, né, que eu coloquei? Na verdade aqui eu quero ver quanto o crescimento esperado está maior do que o PL. Então, quanto que o crescimento esperado está maior do que o PL neste momento aqui, quando eu levo em consideração o crescimento esperado do Banco do Brasil e o PL dele? Eu quero ver essa diferença. Então, primeiro, eu diminuo o crescimento esperado pelo PL atual, vai dar ali na casa dos 3,96, e aí depois eu divido pelo PL, para eu ver de verdade o quanto que esse desconto representa do PL. Quanto realmente o mercado espera de crescimento esperado do Banco do Brasil e quanto esse crescimento está maior do que o PL. Porque quanto maior ele estiver do que o PL, eu tenho mais margem. Eu tenho mais margem para comprar, eu tô mais seguro para comprar. Porque não basta ser menor, eu tenho que ter muita margem. E aí, quando a margem está maior do que 50%, isso é muito bom. É descontado, tá descontado. Se passar de 100% é porque tá barato demais, desconfie. Quando tá mais do que 100%, desconfie. Por exemplo, se o PL aqui tivesse de 2, olha lá, o PEG Rating aqui ia ser 0,21, ou seja, menor do que 1 ia estar descontado. Mas olhando por aqui, pelo PEG Rating alterado, que eu ensino na mentoria, você consegue perceber aí que 380%, tá maior do que 100, desconfie, tem alguma coisa errada, Vamos voltar aqui, o PL atual tá de 5,64, você consegue perceber então que o PEG Ratio tá de 70%, ou seja, o crescimento esperado tá 70% maior do que o PL no momento. Quanto maior esse número aqui, mais vantajoso está para aportar. Se está maior do que 50%, isso significa que já está descontado o suficiente para merecer sua atenção e talvez um aporte. Aqui no caso da Petro e da Vale, você conseguiu ver que está menos do que 50%. Menos do que 50%. Porque são empresas de commodities, você precisa avaliar as empresas de commodities de maneira diferente. Para os alunos eu até explico mais especificamente como que funciona essa triagem dos commodities, mas aqui eu não quero deixar um número específico cravado para você. 50% serve para todas as outras. As commodities em geral, não só Petro e Vale, mas todas as commodities em geral, você tem que olhar outros indicadores também. E às vezes até um PEG rate ali de 20, de 15, vai representar a empresa barata, porque o PL ele pode ficar mais alto porque o lucro caiu justamente por conta da commodity, mas se o mercado tem a expectativa dessa commodity se recuperar mais rápido, o PL não vai cair tanto. Então tem que ser analisado de maneira mais profissional. Se você quiser aprender junto comigo como que você vai analisar a empresa, fundo imobiliário, ETF de maneira profissional, cripto, investimento no exterior, agora que você tá aí doido por causa desses impostos, né, você quer mandar dinheiro para fora, como que a gente vai fazer isso da maneira mais efetiva? Tem um jeito de fugir de IOF, de spread? Tem um hackerzinho? Eu vou te ensinar tudo isso dentro da mentoria. Você só precisa escanear esse QR Code aí pra você se inscrever lá no evento, se você ainda não tem certeza de entrar. Você que já tem certeza de entrar, dia 30 vai abrir a turma. Inclusive, recomendo você mesmo que vai entrar, assistir também as aulas lá, porque você vai aprender muita coisa, você já vai ter um gostinho de como vai ser a mentoria, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui nos comentários se você quer que eu te ensine outro tipo de valuation e selecione as melhores ações seguindo outro tipo de valuation. Na minha opinião, essas são as 5 ações que nessa crise está com extrema oportunidade, que provavelmente vai valorizar muito no curto prazo aí, curto, médio prazo, e você vai se arrepender de não ter incluído pelo menos uma parte delas na sua carteira, beleza? Falou!